Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Um princípio de destruição tremendo, sendo de forma avassaladora diante de nós. E se a igreja não se despertar, nós temos que tomar partido disso. Nós temos que sentir o que está acontecendo com o nosso país. Nós somos a igreja do Deus vivo. E se não houver em nós uma sensibilidade espiritual, irmãos, se esse mundo está perdido, só existe uma coisa que pode salvar as vidas, se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, amém? É tempo de despertamento. Irmãos, não é tempo de brincar. É tempo de despertar a tua vida espiritual. Porque o que está atingindo o Brasil são coisas para frear o crescimento da palavra de Deus. Eu não vou falar igrejas, não. Eu vou falar o crescimento do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando o Evangelho chega na consciência humana e há um desbaratamento de tudo que é pecado, isso incomoda Satanás, isso incomoda o mundo espiritual. E nós queremos revelar isso essa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer essa leitura juntos, em nome de Jesus. Eu gosto que a igreja participe. Eu lerei os versos pares. Vamos fazer um grande coral, numa só voz. Uníssonos. Vamos ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que maravilha. Quando a China era totalmente comunista, e quando os irmãos tinham acesso à Bíblia, eles faziam uma fila enorme para ler um texto da palavra de Deus, porque era proibido a entrada das Santas Escrituras naquele país. E hoje, irmãos, o nosso país é laico. Nós temos liberdade de expressar a nossa fé. E temos diante de nós a palavra poderosa do nosso Deus. Então tenha alegria, tenha prazer em poder dizer assim: eu me alimento com a palavra de Deus. Você pode dizer isso? As mulheres. Os homens, eu me alimento com a palavra de Deus. Glória a Deus. Joel capítulo 2, o verso é o 12 até o verso 29. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Mas removerei para longe de vós
o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Glória a Deus, você pode se assentar. A Bíblia, ela é dividida em livros, e desde o Gênesis ao Apocalipse, nós temos a divisão da Bíblia. A Bíblia é dividida em livros relacionado à lei de Deus, em livros poéticos, em livros históricos. A Bíblia é dividida em evangelhos, é dividida em epístolas e também revelações, o Apocalipse. Nós encontramos na Bíblia profetas que foram usados por Deus para um determinismo de Deus. Todos os profetas, quando se levantavam porque era tempo de crise. Era tempo de Deus bradar, de Deus tocar trombeta, de Deus sacudir o seu povo. Quando o profeta Joel, ele se revela, nós vemos ali uma figura que pouca Bíblia fala do seu profetismo e da sua vida. Mas quando fala, porque o seu livro tem 3 capítulos, mas a mensagem que ele traz a Israel, traz a Judá, traz às nações vizinhas, é uma mensagem de Deus. Se você quer saber de uma coisa, o que permanece é a palavra de Deus, amém? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras... Você pode aplaudir o Senhor? Há de ser que um momento na história, Deus vai usar um profeta, porque a sua palavra é a única forma de mudar circunstâncias. Existem momentos que não adianta boa vontade, atitude, até com intenções e avaliações boas, uma proatividade de uma visão que eleve as emoções. Isso tudo não pode substituir a palavra de Deus. Irmãos, o que está acontecendo hoje é que há um maior escárnio, uma maior rebeldia, uma maior resistência, uma maior barreira para que não se ouça, não se receba, não seja atingido
pela palavra do Senhor. Quando você lê o livro de Joel, logo na primeira expressão ele diz: assim diz o Senhor. Deus queria tratar com o seu povo. Deus queria tratar com a nação. Eu hoje vejo assim, isso é revelação de Deus para o meu coração. Irmãos, o que nós estamos vivendo, esse país de verde e amarelo, se não se converter ao Senhor, se não se voltar para o Senhor, se não se arrepender dos seus pecados, esse país vai ser destruído. Eu falo em nome do Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo hoje, nesse mundo, é uma profunda sonolência, letargia em relação à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, às Escrituras Sagradas. Abandonaram Deus, abandonaram sua palavra, abandonaram a sua casa, abandonaram. Joel, ele é um profeta que era pouco conhecido. Só sabe que ele era da família de Betuel. Era um homem importante. Fora disso, a imagem de Joel é uma imagem que traz juízo apocalíptico no Velho Testamento. Se o povo não se voltar, se o povo não se arrepender, o povo seria destruído. O que acontece em Judá é que eles começaram a viver de uma forma que não estavam mais se preocupando em guardar a palavra de Deus. Eles caíram numa total apatia à voz de Deus. Trocaram o relacionamento com Deus com uma vida que lhes roubava uma experiência com o Todo-Poderoso. O povo começou a pecar. Irmão Vitor, começaram a pecar desde as crianças até os sacerdotes. A nação começou a se corromper. Sabe por quê? Não porque estava ruim. Irmãos, muito inerente a nós, que quando temos alguma coisa, achamos que somos os todos poderosos. Nós achamos assim, se temos alguma coisa, se conquistamos alguma coisa, achamos que não dependemos mais de Deus. A natureza humana, ela é completamente pervertida no sentido de se corromper. Quando Judá se excedeu na abundância dos pastos, os seus celeiros estavam cheios, seus currais haviam gados, eles se esqueceram de Deus. Então caíram numa letargia espiritual. Não precisamos mais de Deus. O que aconteceu foi que o pecado acelerou. Essa questão da substituição da presença de Deus em nós é tudo. Se você substituir Deus da sua vida, você está colocando a sua vida em risco de destruição. São valores, são princípios, são questões profundas que Deus não se comunga, Deus não se relaciona aonde há pecado. Irmãos, o que está acontecendo hoje com a nossa nação brasileira é isso. Abandonaram Deus. Essa nação chegou a um ponto de ser reconhecida a nação que mais tem enviado missionário depois dos Estados Unidos e Canadá. Na América do Sul, o Brasil era que mais enviava missionários. Em todos os lugares, em todas as comunidades, nos morros, as igrejas começaram a crescer. Os cultos começaram a encher. Mas houve um espírito humano que começou a dominar e nos sentirmos mais dependentes e agirmos conforme nossas forças. Não somos mais agora dependentes de Deus, somos independentes. Temos agora uma ação que é totalmente vinda da nossa própria consciência humana. Tem pessoas que agem, seus planos, seus projetos, não são capazes de orar, não são capazes de jejuar, não são capazes de dizer assim, pastor, ore por mim, estou colocando diante de Deus a minha causa. Tem pessoas que tomam decisões tremendas em suas vidas
Eles não são capazes de consultar a Deus. Não pagam os seus votos, não honram, não louvam e se esqueceram de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Ei, amanhã faremos isso e aquilo. Mas em vez de dizer que amanhã faremos isso e aquilo, se o Senhor permitir, o verso 16 diz, o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. Nós não somos nada, irmãos. Nós somos aqui finitos. Estamos na condição aqui de estarmos cada dia morrendo. Deus é infinito. Nós somos finitos. Como nós podemos projetar algo que está à nossa frente? Só Deus que é capaz de ver todas as coisas. A nação de Judá começou a tomar essa posição e se esquecer de Deus. E no apogeu, na sua exuberância, eles começaram a pecar. Aí Deus levantou o profeta Joel para dizer, está vindo juízo sobre vós. O Senhor está falando que vai destruir a nação, que os vossos campos secarão, que não haverá chuva sobre vossa plantação, que enviará a praga dos gafanhotos. Isso aí a gente precisa analisar. Se é uma visão profética literal ou se ela tem uma visão metafórica em relação à invasão de um exército que se levantaria contra Judá, como se levantou o exército do rei Nabucodonosor. Mas a palavra de Deus diz que, então, eles ouviram a voz do profeta. Amém, igreja? Joel pregou e falou, não façam rituais, não façam culto somente de aparência, não diga somente da boca para fora, não rasgue as vossas vestes, como era um ritual de arrependimento visto pelos homens, de remorso, de mudança exterior. E o profeta, ele clama, em vez de vocês rasgarem vossas roupas, vossas vestes, rasgai os vossos corações. Irmãos, não há como a gente entender que isso é tempo de festa, não. Porque nós estamos hoje numa situação crítica. A gente vê a nossa nação sendo roubada, dizimada, a nossa nação sendo espoliada, a nossa nação sendo quebrada. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo. Isso é de ordem do mundo espiritual também, aonde há soberba, onde há ganância, aonde o crime opera no alto escalão. Maldição, aonde um país que não atende pessoas em hospitais, não se tem leito para as pessoas morrem no corredor do hospital. As pessoas buscam ajuda, não tem médico, não tem remédio. É professores, são funcionários públicos sem salários. Não é tempo de festa, não é tempo de celebração. Igreja do Deus vivo, acorda! Só pode haver uma mudança nesse país a partir de nós, porque a nossa vida está sendo atingida, nossos filhos estão sendo atingidos, porque aqui o caso não era só com os sacerdotes, não. Desde as crianças que mamavam, desde os adolescentes jovens, desde o trabalhador, do esposo, da esposa, dos animais, até a natureza seria atingida por essa maldição, por causa do pecado. Nós estamos vivendo um tempo de crise espiritual, onde as pessoas estão mais ligadas nos prazeres dessa vida, nos prazeres desse mundo. A razão que as pessoas têm de viver é só ficarem presas em coisas materiais, se esqueceram de Deus, pecam. Acha que Deus não está vendo e não vai levar conta dessas coisas? Vai sim, irmãos. Joel se levanta num ponto em que o povo estava dessa forma. Foi onde o Espírito Santo me levou para falar aquele pai que falou assim, Heve, eu não estou aguentando.
É aqui da nossa igreja esse irmão. Eu falei, o que está acontecendo, irmão? Ele, Rev, o que é isso? Eu vi um vídeo de 2 adolescentes, 2 meninos se beijando, Rev. Ele falou, eu tenho 2 filhos pequenos. O que está acontecendo com esse mundo? Ele começou a chorar. Eu falei, irmão, é tempo de chorar. É tempo de chorar. Não é tempo de fazer festa, não. É tempo do povo se arrepender e voltar para a igreja. É tempo, irmão, de nós pedirmos perdão ao Senhor. Nós estamos enfrentando a maior oponência contra a mensagem salvadora do Evangelho. O inferno tem se levantado para atingir pastores, igrejas, evangélicos, atingir o ensino que nós temos, o ensino cristão. A igreja não pode entender isso, que isso é coisa normal. Não é, irmãos. Nós estamos enfrentando a maior crise espiritual que esse país já viveu. Porque é no campo do pensamento, é no campo da estruturação da personalidade, é na formação de berço. Eles querem mexer desde a formação e tirando até o poder dos pais. O Estado tem poder sobre o seu filho. É isso que eles querem aprovar. O pai não ensina o filho, quem ensina é o Estado. Você não tem poder como pai de exercer a forma como você quer educar o seu filho. É isso que eles querem aprovar. A ideologia de gênero está vindo, irmãos, não é fácil. Há um regime socialista, comunista de Satanás para tentar inverter os valores. Desprezam a Bíblia. Fora as afrontas, as imagens das igrejas católicas que eles usam para criar realmente um estado de conflito, que quebram as imagens, usam de forma extremamente indecente, pervertendo completamente os valores. Igreja, você está tranquilo? Você vem para o culto de oração? Você vem para o evangelismo? Eu vou perguntar à igreja se nós não estamos como o povo que Joel estava pregando. Será que ainda cremos em Deus? Estamos confiando na nossa força e nas nossas condições? Irmãos, quando isso atingir, vai atingir todo mundo. Nós estamos enfrentando a ideologia de gênero, estamos enfrentando a cartilha de ensinamento sexual às crianças que nem formaram personalidade sexual. Isso é uma afronta, isso é um abuso à consciência de uma criança que não tem direito nem de escolher. Porque se isso é colocado de forma tão imposicional, tira o direito da pessoa, do ser humano como indivíduo. Nós estamos enfrentando tantas ameaças, ameaça da família tradicional. É o que a Bíblia diz, irmãos, é o que a Bíblia diz. A Constituição nos dá o direito de pensarmos e falarmos aquilo que nós acreditamos. Que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Só há uma razão para povoação, crescimento populacional, é justamente quando é macho e fêmea. Mas há um ensinamento de Satanás quebrando todos esses valores dos bons costumes, da família heterossexual, da ética, do respeito. Ao contrário disso, irmãos, nós estamos enfrentando o liberalismo. Liberalismo sexual, liberalismo de drogas, liberalismo de... que eles podem fazer o que quiserem. Aquele irmão chorava, falando assim, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, meu irmão, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar, é tempo de chorar. Entre o alpendre do templo até o altar, nós temos que chegar aqui chorando, dizendo, Senhor, tenha misericórdia, nos ajude, Senhor. Porque a destruição está vindo no campo do entendimento, da formação, da educação. E essa foi a palavra de Joel, que o povo deveria abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Em vez de rasgar as vossas vestes, em vez de fazer aquele culto costumeiro, em vez de você vir aqui como você sempre faz, é tempo de Deus agir mais profundamente dentro de você.
de se comover com maior intensidade, de você ser usado com maior proporção. Olha a tua vida, o que você faz? Eu te pergunto, irmão, vou fazer uma pergunta simples para você. Você gasta 10 minutos orando pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua nação? Você gasta 5 minutos orando pela sua família? Eu duvido aqui que tem pessoas que orem muito assim, com raras exceções. Sabe por quê? O esfriamento já está dentro da igreja. Nós já não acreditamos mais que essa palavra tem poder. Ficamos na subjetividade das informações e das opiniões humanistas. Pronto. Cadê Deus aí, meu irmão? Cadê Deus na sua família? Cadê Deus? Cadê a palavra de Deus no seu lar? Se vê hoje, irmãos, o número de pessoas que se afastam do evangelho, de pessoas que trocam o culto por qualquer coisa. Se vê hoje o número de pessoas que estão negando a sua fé. Aonde nós estamos nesse contexto? O que nós podemos fazer diante dessas ameaças? Devemos, irmãos, pedir perdão dos nossos pecados. E pedir, Senhor, salve essa nação. Salve essa nação. Salve, Senhor, as famílias. Salve, Senhor, os nossos jovens. Salve, Senhor Deus, para que haja um mover nessa nação. Tira, Senhor Deus, os gafanhotos. Tira aqueles que estão agora, Senhor Deus, comendo essa nação. Tirando, Senhor, espoliando essa nação. É tempo de nós nos levantarmos, porque o Senhor tinha dado a Joel um juízo. Mas o juízo foi mudado porque o povo decidiu se arrepender dos seus pecados. O povo começou a buscar a Deus. O povo começou a buscar a presença do Eterno. A palavra de Deus diz que então os sacerdotes se lamentaram. As crianças que mamavam também foram para os cultos. E também até os noivos que por direito, segundo lá em Levítico, eles podiam ficar 1 ano na recâmara com sua noiva. A Bíblia diz que eles quebraram esses costumes e vieram buscar. É tempo da gente se ajuntar. Existem coisas, pastora Regina, que você vai fazer na sua casa. Pastor Humberto, você vai fazer na sua casa. Meu irmão, você vai fazer na sua casa. Existe coisa que eu vou fazer na minha casa. Mas existe coisas que Deus vai dizer assim, ó, ajunta o povo. Ajunta o povo. Sacerdotes, levitas, mulheres, homens. Foi o apelo que Deus fez ao povo. É tempo de ajuntar. É tempo de buscar. É tempo de estarmos juntos. Porque essa ameaça que está agora diante de nós, nós temos que estar juntos, irmãos. Temos que estar com a consciência do que é o Evangelho de Cristo Jesus. De pregarmos a palavra e sabermos que nós temos autoridade no mundo espiritual para espantar, para, em nome de Jesus, repreender esse mal que está sobre a nossa nação. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Tem me preocupado, irmãos. Senhor, eu quero te buscar. Mas enquanto não tirarmos o cinismo, a hipocrisia, a falsidade da nossa fé, nada vai acontecer. Precisamos nos arrepender de coração. Precisamos pedir perdão de coração, enxergar os nossos erros. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus, irmãos. Irmãos, a fé cristã, ela tem um fundamento. O fundamento da fé cristã é essa. Todos nós somos pecadores. Pela graça de Deus somos redimidos. Todos nós dependemos de Deus. Todos nós dependemos de Deus. Nós não estamos aqui digladiando um com o outro, não. Nós estamos aqui militando contra Satanás, contra as obras do mal. É nós nos levantarmos como igreja aparelhados no conhecimento, na oração, na comunhão, na unidade.
apoiarmos os trabalhos, apoiarmos a fé, apoiarmos as doutrinas da igreja, de acordo com a palavra de Deus, estarmos juntos, os valores que são representados dentro de nós temos que guardar esses valores. Irmão, nós não somos do mundo, amém? Nós não somos do mundo. Esses dias eu vi uma frase de um irmão assim: não tem problema porque eu me comuno com todas as religiões. Isso é falta de conceito bíblico. Não estou falando nada de filosófico, não. Falta de conceito bíblico. O fato de eu respeitar as pessoas é uma coisa. Eu só tenho comunhão, como a Bíblia diz, com aqueles que têm comunhão com Deus. Irmãos, nós temos que... Isso é bíblico. Isso é bíblico. Aí eu vejo pessoas, isso acontece. A fé cristã sendo atuada no campo de uma permissão, de um laço, em que nós nos misturamos com qualquer prática, com qualquer atitude que venha desmerecer os valores que Cristo conquistou por nós. Pecado é pecado. O pecado está na ordem do absoluto. Significa o quê? Pecado é no Brasil, pecado é na Venezuela, pecado é no Japão. Pecado é pecado. Pecar é você ir contra uma lei conhecida, a lei de Deus. É você não ter o caráter, os atributos de Deus. É você não fazer a vontade de Deus. Esse pecado, ele é pecado em qualquer lugar. Por isso que o pecado está na ordem do absoluto. Mas hoje as pessoas estão relativizando os seus atos. Eu vejo crente dizendo um montão de besteira na rede social, xingando palavrão. Meu irmão, onde está Deus na tua vida? Crente falando mal dos outros, aonde está a tua vida espiritual? Aonde está a tua vida espiritual? Irmãos, cadê o conceito? Cadê os valores? Igreja, onde nós estamos? Aí a pessoa fala assim, olha só, eu sou cristão, eu não vou dar minha opinião não, porque cada um sabe o que quer. Irmão, nem dá sua opinião não. Você tem que usar a palavra de Deus. A palavra de Deus condena o homossexualismo. Aqui, ó. Como é que vai fazer? Vai arrancar daqui? Ou nós vamos nos misturar com essa nova medida social, cultural? Ou vamos nos arrepender dos nossos pecados e dizer, Senhor, queremos a tua palavra, não queremos o mundo. Queremos a tua palavra, não queremos o Espírito que está agora agindo nas pessoas onde há desobediência à tua palavra. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Esses dias o irmão falou para mim assim, ó, eu tenho um pensamento a respeito de dízimo. Eu já venho esperando essas pessoas, porque pode vir que eu já estou fervendo, meu irmão. Vem mesmo, que eu vou te dar na canela. Não, porque o dízimo é lei. Eu falei, me mostra que o dízimo é lei. Eu estou aí para ficar fazendo média com crente. Não estou não, irmãos. Falei, se você não sabe, o dízimo é uma instituição reconhecida na Bíblia 400 anos antes da lei de Moisés. Só isso que eu falo para você, 400 anos antes. E Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Quem te disse? Agora o reconhecimento e a obrigação é uma coisa, mas o dízimo já existia muitos anos antes da lei. O dízimo é uma lei universal, espiritual de Deus. E normalmente quem quer debater contra o dízimo porque não é dizimista. Se a pessoa não é dizimista, ela já se encontra em rebelião contra Deus. Então, falei, meu irmão, não tem como, me prova aí. Mas no Novo Testamento, o dízimo é maior do que no Velho, hein? No Velho era 10%. No Novo Testamento, você quer o Novo? Eu vou te dar no Novo. No Novo é 100%. Você quer dar 100%? Mas pega lá em Atos, capítulo 2. Você vai ver que aqueles que convertiam
viviam em comunhão com os apóstolos e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Foi aonde Ananias e Safira se deram mal, porque fizeram um voto e não cumpriram, depois sofreram sanções espirituais. O próprio Jesus falou aos fariseus: porque vocês deixam de exercer a maior grandeza, vocês dão o dízimo do cumim e do coentro, mas vocês não praticam o amor. Jesus falou sobre o dízimo. Nós estamos vivendo um tempo onde há ameaça contra a igreja do Deus vivo, contra a palavra de Deus. Esse é o tempo de nós pararmos, irmãos, e ver: Senhor, é tempo de arrependimento, de abandonar o pecado. As pessoas vão ficar assim: pastor, mas isso aí é muito difícil. Eu posso fazer o quê, meu irmão? Ou você vem para a Bíblia, ou você fica em pecado. Nós não podemos, irmãos, estar agora financiando ou promovendo coisas para o pecado. Pecado é pecado. Ah não, irmão, vai ficando assim, vai vivendo assim, irmão, está errado, irmão. Busque na palavra. Busque na palavra. Não vai relativizando essas coisas, não. O povo começou a fazer isso, mas Deus falou: é hora de vocês rasgarem os vossos corações e não as vossas vestes. Isso é um tempo, irmão, da gente colocar a casa em ordem, a vida em ordem, diante de Deus, amém? Colocar a vida em ordem. Senhor, está aqui, Senhor. Eu quero me consertar. Senhor, eu quero me consertar. Aquele irmão chorava, falando: pastor, o que eu faço, irmão? A palavra de Deus. Você tem que estar na palavra. Traga seu filho e sua família para a palavra de Deus. Ele: pastor, eu tenho um filhinho de 9 anos, o outro. Meu irmão, chora mesmo, porque nós estamos num tempo de crise espiritual, aonde a força do mal está entrando nas igrejas, está entrando nos lares, está entrando na vida das pessoas. É tempo de chorar, igreja. É tempo de chorar, de se arrepender. Dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, não quero viver assim. É tempo da gente chorar. Esse é um tempo, irmãos, nós temos que enfrentar essa situação, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele tirou o juízo contra Judá. Ele vai tirar esse juízo contra a nossa nação, amém? Vai tirar esse juízo contra a nossa cidade. Vamos orar, igreja, vamos jejuar, porque o Espírito do Senhor está trabalhando. Se coloque nas mãos de Deus. Seja usado por Deus. Cuidado com esse mundo. Nós estamos agora diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui. Eu quero chamar o ministério de homens. Nós vamos orar aqui enquanto o ministério está chegando, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Eu gostaria de convidar aqui esse momento para nós estarmos em oração. Em oração, amém, igreja? Pedimos ao Senhor a sua palavra. Ela já foi revelada. Agora pedimos, Senhor, essa unção. Essa unção. Eu vou dizer para você: não existe pecado que Deus não possa perdoar. Mas você tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado. A palavra do Senhor fala a respeito disso. Quando você confessa e abandona, você encontra graça. Então, abandona, se agarra a Deus, porque o que está para vir sobre todas as pessoas é um juízo pesado. Somente o Espírito Santo, vocês esposas, valorizem, virem com seus maridos, maridos valorizem, vir à casa de Deus com seus esposos, filhos, alegre-se no Senhor. Sabe, às vezes,
Você pode dizer assim, poxa, eu vou para a igreja, mas tenho um filho pequeno, estou vendo o irmão ali com um filho pequeno no colo. O seu filho é bênção, não é maldição não, amém? Seu filho ouve a palavra de Deus. O seu filho entende a palavra de Deus. Então não amaldiçoa aquilo que Deus te deu não, amém? Você pode aplaudir o Senhor? O filho é bênção. O filho é bênção. O filho é bênção do Senhor. Pessoas dizem assim, eu não fui para a igreja por causa do meu filho, eu não fui para a igreja por causa da minha filha, não fui. Então, irmãos, um adenozinho aí. Se isso é bênção, glória a Deus. Mas se isso é maldição, cuidado. E se te impede de vir para a casa de Deus, isso já não é mais bênção. Cuidado o que você está falando. Às vezes a gente pede tanto uma coisa e quando Deus nos dá, a gente diz que é tropeço para vir à casa de Deus. Não é não. Só que nós temos que entender que temos que transferir essa unção para os nossos filhos. Amém, amados? Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa noite pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos salva, nos livra, Senhor. Nós não queremos só fazer um culto, Senhor, por palavras, rasgar as nossas vestes, como, Senhor Deus, um ato somente simbólico de falarmos, de confessar. Não, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, nos cura, nos livra. Senhor, Tu sabes que essa igreja, ela é usada para a Tua obra. Senhor, lava-nos com Teu sangue, cubra-nos com o Teu poder essa noite. E saiamos daqui, Senhor Deus, renovados para a glória do Seu nome. E quem crê pode dizer amém. Amém.